Meio de semana é complicado porque a gente trabalha, né? Então a gente chega ao trabalho corrido e a gente a vontade que a gente tem é tomar um banho e bater na cama e dormir. Mas que bom que a gente conseguiu vencer esse desejo, né, de ficar em casa e veio para ouvir um pouquinho do Senhor. E cada um tem aqui um pouquinho para despejar, para derramar na gente. Vem o louvor, vem a palavra de um, vem a palavra de outro e a gente sai mais forte. Que bom que a gente tem a igreja do Senhor. Que bom que a gente tem um ao outro. Eu falei essa semana com uma amiga minha, ela falando algumas coisas acerca da igreja dela. E eu falei com ela assim, você não tem ninguém na sua igreja que você converse? Você possa chamar ela, né, e compartilhar isso tudo que você está passando. Ela falou assim, não tem. Eu falei, mas como existe isso? Eu não acreditei. Que uma igreja, onde você tem vários irmãos, você não tem uma pessoa que você possa compartilhar. E eu falei com ela assim, mas isso pode? Ela falou, não. Ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, já entendi. Porque sempre o problema, a maioria dos problemas está em nós. A maioria. Esses desejos que habitam em nós e que militam o tempo todo com a nossa carne, com o nosso espírito, para a gente fazer aquilo que a gente quer. E se a gente de fato for dar ouvidos ao desejo da nossa carne, a gente não vem. A gente não sai de casa, a gente não senta com o irmão, a gente não congrega, a gente não faz nada. Porque ela não quer. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Lucas. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre desejos, sobre tentações. E essa palavra está lá em Lucas 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a Bíblia Viva. Eu vi algumas versões, mas eu gosto muito da Bíblia Viva, que fala bem. Lucas 4. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. A minha começa assim. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Rio Jordão e foi impulsionado pelo Espírito para dirigir-se às terras áridas e desertas da Judeia, onde Satanás o tentou durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e ficou com muita fome. Satanás disse, se você é filho do homem, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu, está nas Escrituras outra coisa da vida. Não, está nas Escrituras. Outras coisas da vida são muito mais importantes do que o pão. Então Satanás o levou para o alto do monte, e mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe, eu darei a você todos esses magníficos reinos e a sua glória, porque eles são meus para dá-los a quem quiser. Se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu, devemos adorar a Deus e somente a Ele. Assim está nas Escrituras. Então Satanás o levou a Jerusalém e a um telhado alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte. Pois as Escrituras dizem que enviará os seus anjos para o guardar. Para guardar, né? Peraí, gente. As Escrituras dizem que enviará os seus anjos para guardarem você. E para evitar que se despedace lá embaixo. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não tente Deus com provas tolas. E no 13 ele fala assim, quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus por algum tempo e foi-se embora. Eu achei que no início, quando eu li essa passagem aqui, eu não tinha prestado atenção nessa parte aqui, que ele ficou 40 dias sendo tentado. E eu pensei que Jesus tinha sido tentado só as 3 mesmo que fala ali no texto. Mas Jesus foi tentado por muitas coisas. E aqui no capítulo 4, ele fala assim, que Jesus, depois desses dias, ele teve fome. Aqui. No 2. E durante esse tempo, depois que passou os 40 dias que ele foi tentado, todos os dias,
Todas as horas, Jesus teve fome. E no momento que Jesus teve um desejo de comer algo, no momento que ele sentiu um desejo, ele é tentado mais fortemente por Satanás. E aí que entra essa parte que eu quero falar com vocês sobre o desejo. Eu podia começar lá atrás, dizer de Eva. Eu podia ter começado em Gênesis, contando a história de Eva. Quanto que Eva foi tentada e o quanto que Eva desejou aos olhos e à boca. Mas eu trouxe para vocês o de Jesus. Porque Jesus também foi tentado como homem. E ele venceu todas as tentações dos desejos que habitavam ali naquele momento. Porque se você ver, foram os desejos que foram oferecidos para ele. Veio primeiro pão, segundo riquezas, poder, e terceiro uma vida irresponsável. Tipo, não, você não crê, você não sabe que Deus vai fazer as coisas por você? Então age. Vai lá, testa Deus. Experimenta para ver se ele vai te proteger. E esses últimos tempos Deus tem falado comigo acerca desses desejos. Deus tem ministrado meu coração e eu vejo que de domingo para cá Deus tem falado muito com a igreja acerca disso. Acerca de arrependimento, acerca de santificação, acerca de olhar para aquilo que está dentro de cada um de nós, aquilo que tem dominado, de onde está vindo. Porque tem um que é o tentador, que vem nos tentar. A tentação é uma, o desejo é outro. O desejo que está em mim, se eu sucumbir a ele, dá vida ao pecado. Então a tentação não é pecado. Mas se eu caio nela, eu peco. Então eu preciso ver de onde estão esses desejos. De onde vêm os desejos que habitam em mim? De que lugar está vindo? Se você pegar lá em Gênesis, quando o Senhor fala com Eva, ele fala assim: Eva, você vai ter filhos com muitas dores. Mas mesmo assim você vai ter desejo pelo seu marido. Mas muitos de nós, mulheres casadas, quando nós estamos casadas, muitas vezes esse desejo pelo nosso marido, você se depara com uma condição. Você se depara com um marido que não liga para você, ou um marido que não está andando de acordo com o que você gostaria que ele estivesse andando, um marido que não te dá atenção. E o desejo não tem como ter desejo. Mas o desejo saiu? Não. O desejo está lá. Deus falou, o desejo vai estar lá. Está lá o desejo pelo seu marido. E onde que você está colocando o seu desejo? Muitas mulheres colocam no cartão de crédito do marido, né? Eu conheço algumas que fazem compras e falam assim, não, pois agora ele vai ver. E ela vai e compra e o desejo naquele momento, momentâneo, é suprido. Muitas colocam na comida, outras na academia, outras em séries, sei lá quantas. Pega esse desejo e coloca em algo. Para quê? Para suprir o desejo que está ali. E quando a gente olha para esse desejo, você não resiste a colocar ele no lugar certo, que é debaixo do domínio próprio. Você é levada à tentação do tentador. Ele é o tentador desde o início. E ele vem o tempo todo buscando me tentar acerca disso. Ele vai mostrar. Olha o que ele mostrou para Jesus. Se você está com fome para ir a comida, não foi, então eu vou mostrar outra coisa agora. Vou mostrar para ele riqueza. Quem sabe assim ele não cede? Quem sabe assim ele não desfruta disso? E muitas vezes quando a gente está com desejo, que a gente sucumbe a ele, cai na tentação, nós colocamos a culpa em outra pessoa. Se você pegar a história de Adão e Eva, quando chega lá no paraíso, eu até falando com a pastora isso agora de tarde, que você chega lá e Eva, Adão põe a culpa em quem? Em Eva. E Eva põe a culpa em quem? Na serpente. E a serpente foi a única que não colocou a culpa em ninguém. Mas cada um de nós tende a colocar a culpa daquilo que eu estou fazendo no outro. O filho coloca na mãe. Eu fiz isso porque você, mãe, é assim. A esposa coloca no marido. O marido coloca na esposa. Eu estava contando para a pastora que meu marido um dia caiu lá e ele falou assim comigo: foi culpa sua. Foi culpa sua, porque se você não tivesse saído agora, eu não queria sair agora, mas eu saí agora, eu fui lá cair. Repara. Falei que se eu tivesse esse poder de saber o que ia acontecer com você na frente. Então a gente tem essa responsabilidade de descobrir de onde estão esses desejos. É minha responsabilidade descobrir de onde vem, que falta, que carência, que área. Que área? Casamento? É o filho que não está te dando? É a igreja? O que é que está aí dentro? Eu preciso descobrir. Porque se eu não descobrir,
eu vou fazer algo que é ilícito ao Senhor. A gente podia ser mais simples, né? A gente podia simplesmente falar assim: por que você não vai fazer isso, Cida? Porque Deus falou para não fazer. Simplesmente assim. O desejo viria, você diria para ele: eu não vou fazer isso porque Deus falou para não fazer. Mas quando a gente faz, a gente olha e fala assim: eu fiz porque Eva me deu. São desejos que a nossa carne o tempo todo busca trazer. Lá em Tiago 1,3 fala assim: ninguém ao ser tentado pode dizer que foi Deus que tentou, porque Deus não pode tentar ninguém. Ele está dizendo que os desejos veio puramente de mim. Nós temos essa mania de dizer: eu fui tentado, o diabo está até me tentando. Mas você, é o seu desejo que está fazendo. É você que está vendo e botando em um lugar. Então ele fala assim: não diga que foi Deus que está te tentando, porque Deus não tenta ninguém. Então os desejos que estão aí dentro estão vindo da sua alma, do que você quer, do que os seus olhos têm cobiçado. A cobiça, quando ela gera, ela dá um fruto. Qual é o fruto da cobiça? Qual é o fruto do desejo? A morte. É isso que ela causa. E quando o diabo pega essa condição de ele tenta e ele consegue, ele pega aquele desejo que ele tentou, que ele conseguiu, e ele explora aquele desejo. E ele potencializa. E você começa a praticar coisas muito piores. Muito piores. De uma mentirinha, vem uma mentirona. De uma comidinha, vem comer um. Se você não se controlar e não dominar sobre ele vai potencializar isso em você. E muitas vezes a gente quer muitas coisas. E seu corpo vai pedir por isso. Sua carne pede por isso. Eu falei com uma irmã essa semana que eu passei 3 horas assistindo uma série. Falei: gente, passei 3 horas assistindo uma série. Eu fiquei tão condenada. 3 horas na televisão assistindo uma série. E eu não estou falando isso para condenar ninguém, não, porque Deus não condena ninguém. Eu estou dizendo por que foi, o que foi que me levou a passar 3 horas numa série. Tinha algo ali que precisava ser satisfeito. Eu preciso examinar. E eu saí de lá e falei: Jesus, eu preencho todos os lugares do meu coração em nome de Jesus. Porque eu fiquei mal. Porque a gente sabe que você não está mais no equilíbrio. Você está com tanta coisa para fazer, você passa 3 horas na televisão. E aí, então eu falei: mas é feriado, eu estou em casa, estou de boa, estou tranquila. Vou passar. E eu não fiquei bem. Não fiquei bem porque eu vi que aquilo ali que eu tentava buscar não foi. Não foi suprido dentro de mim. Eu saí de lá, ao contrário, ao invés de eu ter saído liberta, eu saí foi com mais. Então eu preciso saber de onde está partindo esse desejo. É no meio do casamento ali. Eu tenho que sentar com meu marido e falar: marido, é o seguinte, eu estou precisando de atenção. Mas isso é carência? Não, é você resolver o que está errado no seu casamento. É o que é? É as finanças que estão te deixando assim, ao ponto de você ficar buscando essa satisfação. Você não sabe resolver e aí você vai e começa a ficar descontrolado. É desequilíbrio. Os desequilíbrios emocionais vêm através de quê? Dos desejos que é produzido em mim. Não são vistos, não sabe de onde vem, e a gente faz o quê? A gente sucumbe à tentação do tentador. Em 1 Coríntios 10, 12, diz assim: aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. A responsabilidade de não cair é minha. Essa é a responsabilidade de não cair, é minha. Quando Deus coloca Adão num paraíso, Ele fala para Adão: você está aqui para lavrar e guardar esse lugar. A Eva nem existia ainda, e Deus já tinha dado o decreto para ele. Guardar de quê? Do tentador, daquele que te tenta o tempo todo. Então é minha responsabilidade, sua responsabilidade, guardar, para que o tentador não venha. Nós precisamos guardar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos orar a oração certa. Se nós bem soubéssemos, nós colocávamos, nós bem soubéssemos não, porque eu creio que o Pai Nosso é uma oração certeira.
Que ele fala assim: Senhor, livra-me do mal. Me ajude a não cair em tentação. A gente pede na oração e ele fala: eu vou ensinar vocês como orar. Ele não ensinou a gente a orar o Pai Nosso à toa. Ele ensinou a gente a orar o Pai Nosso por um propósito. Ele sabia que essa oração era poderosa. Ela era poderosa. Se você não usa ela todos os dias, inclua textos dela na sua oração. Porque a gente precisa pedir ao Senhor para nos guardar da queda, de cair em tentação. Porque ninguém está livre, meu irmão. Ninguém está livre de cair. Ninguém está livre de cair. E essa parte do desejo não vem de hoje, né? Vem desde muito tempo. Quando você olha para Caim e Abel, você vê o que aconteceu. A quem que Caim sucumbiu? A um desejo de aceitação por Deus. Inveja, estava ali no coração dele. Quando ele oferece a oferta que não é aceito, o que ele faz? E o que Deus fala para ele? O pecado está à porta. Guarde para que não caia. Ele alerta. Deus, ele quer nos proteger, ele quer nos livrar de cair. Deus, ele está pronto só para você chegar e falar: Pai, me socorre. E ele fala para Caim: se você não quer cair, veja aí, olha aí que o tentador está à porta. Se você não se converter, você vai cair em tentação. E Caim vai. E o que ele faz? Né? Eu já vou ter um monte de coisa que eu vou falando, vocês vão, sabe, né? Não sou da Ivani. A sedução do diabo tem um único propósito: desviar o homem da comunhão com Deus. Quando nós sucumbimos aos desejos da nossa carne, a comunhão com Deus está comprometida. E a primeira coisa que o diabo faz comigo, cristão, filho de Deus, é dizer: será que Deus disse isso mesmo? O diabo, ele põe o caráter de Deus à prova. Foi isso que ele fez com Eva. Ele falou para Eva: será mesmo? Será mesmo que foi isso que Deus disse? O que ele fez? Ele colocou o caráter de Deus em prova. E quando nós caímos, nós nos afastamos do Senhor. Quando a gente some, você pode saber, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa que está fazendo com que a gente não queira. Eu falei essa semana que eu gosto de ficar só, não sozinho. Eu gosto de ficar só em casa, gente. Eu gosto de ficar ali. Tem hora que a gente quer ficar ali, mas eu não gosto de ficar sozinha. Toda vez que eu estou ficando ali sem ninguém, muito tempo sem conversar, muito tempo sem eu chego lá para atender umas clientes minhas, eu falo, gente, conversa aí que eu converso demais. Imagina eu ficar sozinha. Então o pecado, ele faz isso com a gente. Quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos da presença do Senhor. Nós nos afastamos do nosso propósito. Nós nos afastamos do nosso chamado, daquilo que o Senhor tem para nos fazer. Nós nos afastamos. Nós não queremos ver ninguém. Porque a gente está naquele lugar ali, onde a gente sucumbiu a um desejo e a gente não tem forças nem para levantar e pedir perdão. A gente não tem forças. E se a gente não voltar e se arrepender logo, a gente piora. É piorando. Quando você vai ver, você está numa situação terrível. Porque você sucumbiu ao desejo. E a gente está falando de resistir ao diabo. Deixa eu ver mais aqui, gente. Obrigado, Jesus, porque eu sou uma menina organizada. Louvo, Jesus. Glórias e honras e louvores é para ti. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Estou procurando, viu, gente? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Pai. Não achei mais não. Quando ele fala, né? Lá em Hebreus ele fala assim: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Quando o Senhor diz isso para mim e para você, ele está dizendo: tem jeito. Quando eu fui sucumbido ao desejo. E eu não estou falando isso aqui para condenação de ninguém. Ele está falando que se eu e você acontecer de fazer com que esse desejo vença a gente nesse momento,
Ele está dizendo aqui, ó, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para que a gente ache graça na ocasião oportuna. Ele está dizendo que tem jeito para mim e para você. Nós podemos perder até uma guerra, mas uma batalha, mas uma guerra a gente não perdeu. A gente não perdeu a guerra. A gente pode hoje não ter tido forças para poder deixar com que esse desejo, que esse tentador nos tentasse ao ponto de dar luz a esse desejo. Mas nós temos como voltar. Nós temos a receita de como nós chegarmos perto do Pai, na presença dele, e dizer: Pai, eu me arrependo do que eu fiz. Pai, eu não quero esse lugar. Meu irmão, a gente precisa chegar ao momento que a gente vai olhar para a gente e falar assim: eu não quero esse lugar. Deus não me chamou para isso. Eu preciso olhar para mim e dizer: eu não quero ficar nesse lugar, nem com esse tipo de comportamento. Porque se Deus disse para eu fazer, eu tenho que fazer. Se Deus falou que é para eu não mentir, eu não vou mentir. Se Deus falou para mim não roubar, eu não vou roubar. Porque isso faz com que eu achegue perto dele. Isso faz ter comunhão. Santidade é você ter comunhão com seu Pai. Você já viu que quando o filho está desobediente, a primeira coisa que ele faz é não falar mais com o pai. Não tem comunhão em casa. Você olha para ele, está ali no quarto, trancado, ou está lá no mundinho dele. Ele perde a comunhão com o pai. Você senta com ele, você tenta até conversar, mas não consegue. Enquanto esse filho não reconhecer, ele não vai voltar para a comunhão com o pai. E o pai faz tudo para esse filho voltar a ter comunhão com ele. Mas o filho está no lugar que ele sucumbiu. Então volte. A mensagem para a igreja hoje é: fique atento aos seus desejos. Fique atento àquilo que tem, a voz que tem gritado dentro de você. Busque ajuda. Eu falei hoje estava falando com a menina, com o rapaz que estava vindo comigo de Uber. Eu falei com ele assim, ele falando algumas situações com ele, eu falei assim: por que você não tem buscado ainda a presença do Senhor para poder Deus te ajudar nisso? Ele falou assim: né? Eu sei. As pessoas sabem onde achar. Nós sabemos onde achar socorro em ocasião oportuna. E porque a gente tem o nosso Pai que morreu por nós, por essa graça transformadora, é que eu posso voltar. Eu posso me alinhar de novo, eu posso recomeçar, eu posso me reposicionar. Um soldado no exército, ele pode até sair da postura dele, mas ele tem uma linha para seguir. Tem uma reta. Sai e volta de novo para essa linha. Para de olhar ali, ó, tá bom, eu caí, agora levanta. Levanta e segue. Olha o tanto que você já seguiu, olha o tanto que você já andou. Você conseguir levantar e andar, olha pra lá, ó. Pensa que você não andou, não, você andou foi muito, meu irmão. Às vezes a gente fala bem assim: mas eu já deixei tanta coisa. Deixe mais. Você devia ter deixado mais se a gente não tivesse sucumbido tantas vezes aos desejos. Já era pra gente estar sendo mestre. Mas ainda tem jeito pra gente. Deus está chamando a igreja para esse lugar. Eu falei com a pastora, pastora, eu tenho visto assim, um apelo do Senhor. Um apelo do Senhor para poder nós nos santificarmos, nos lavarmos, nos limparmos. Em Malaquias 1, quando essa palavra que o Senhor me deu ontem, ele fala sobre Esaú e Jacó. Ele fala de dois povos diferentes, duas nações diferentes. Ele fala assim: eu cortei alianças com Esaú. A pergunta é: quem eu estou sendo? Esaú ou Jacó? Ele fala assim: Jacó tinha 2 filhos e eu escolhi um deles. Eu escolhi um deles para estar comigo. O Senhor escolheu um de nós para estar com o Senhor. A mesma boca não pode honrar dois tipos de água, ou é doce ou é salgado. Então eu posso hoje falar: eu quero ser Jacó. Eu quero ser filho de Jacó. Eu quero seguir para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque o Senhor tem muito para fazer através de nós. O Senhor já tem nos direcionado a coisas poderosas para Ele. A gente não pode perder tempo deixando com que a gente fique tanto tempo numa série. Não que eu estou dizendo para vocês que não pode sim, desde quando cada um faz aquilo. Mas eu, naquele momento, eu me senti. Falei: não tem mais para mim ficar esse tempo todo ali. Porque aquele lugar, eu tinha tanta coisa para fazer, eu podia ter feito todas as outras coisas. Eu comecei a ler a Bíblia de novo, agora eu terminei o Novo Testamento e comecei a ler a Bíblia de novo, então eu estou em Gênesis terminando. Eu podia ter chegado e tirar a carne na frente.
Não, eu fiquei 3 horas lá. E depois eu nem gostei da série. Falei, gente, essa série eu não entendi. Não, meu marido, ele fica na televisão o tempo todo, assiste o filme todinho, chega no final e dorme a série todinha. Chega no final e fala assim, eu não entendi. Eu não entendi, é sério. Eu falei, por que esse homem fez isso? Eu fiquei boa, não. Então eu preciso saber onde eu estou depositando meu tempo. Aonde meu desejo está me levando? Aonde o desejo está me levando é a comida? Esse dia eu falei que eu estava comendo demais. Eu falei, meu Deus, eu estou nervosa, eu como. Tem essa fala que a gente fala? Que você quer alimentar alguma coisa que você está aí dentro. Você precisa ver. Você precisa ver por que você está comendo demais. É ansiedade? O que é ansiedade? É excesso de futuro, pensamentos futuros. Pensamento naquilo que nem aconteceu, você já está pensando. Não, mas é porque vai chover, eu tenho que lavar um casaco. É medo do futuro. A indústria farmacêutica hoje ela tem ganhado dinheiros, rios de dinheiro, criando remédio para nós, para tratar essas coisas que a gente pode tratar. Sabendo que de onde está vindo o desejo. E aí eu pego ele e falo, não vem não. Vem não, porque eu te conheço, eu não vou sucumbir, eu não vou deixar a tentação vir. Eu preciso saber. Amém? Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. Eu sou uma menina organizada, viu? Isso é uma confissão, tá? Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Então, resumindo tudo de hoje, volte. Eu acho que eu li tudo, tá? Volte, descubra quem está aí governando você. Quem é Jacó, quem é Esaú. Descubra que Deus tem uma aliança com um, com o outro não. Deus não tem aliança com quem não sabe quem é. Se eu não sei quem é, se eu estou hoje de um jeito e amanhã de outro, o apóstolo falou domingo, o apóstolo foi bem, ele falou assim, vamos parar de fazer coisas que desagradam o coração do Senhor. Vamos voltar, como diz a pastora, filho pródigo, volta de novo. Nós precisamos voltar ao princípio. O princípio não era assim. E se a gente voltar e se alinhar aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a vida de cada um de nós, nós vamos achar de fato o que nós viemos fazer aqui. Amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigada porque nós não vamos ser dominados por nada, Pai. Nada vai ficar, Senhor, dominando o nosso corpo, nem a nossa mente. E agora, Pai, nós te agradecemos por nos guardar. Pai, muito obrigada por não nos deixar cair em tentação, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos dar força, por nos dar autoridade, Jesus, por nos posicionar como aqueles que guardam, Pai. Como aqueles que guardam o jardim, como aqueles que guardam a arca, como aqueles que fecham as brechas no poder do nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cuidar da nossa família. Obrigado por cuidar dos nossos filhos. Obrigado porque aquilo que nós fizermos aqui vai refletir na nossa geração. O posicionamento que eu tiver aqui de obediência ao Senhor vai fazer com que os meus filhos sigam um exemplo, sigam um legado de obediência através da nossa vida, Pai. Por isso nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela vida de cada um aqui, Senhor. Que os teus anjos guardem a gente, Pai, a nossa entrada, a nossa saída. Que cada um tenha uma noite tranquila na tua presença. Que cada um hoje receba força vindo do alto. Que seja revelado, Pai, em nós todos os desejos ocultos no poder do nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. E te louvamos, Pai. Bendito seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.